Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui professor Marcelo. Nós vamos fazer a correção da nossa primeira avaliação. Eu vejo que muita gente às vezes não pode acompanhar de forma mais efetiva nas salas de aulas, trabalham, estudam, tem gente que trabalha fora, e aqui é uma maneira da gente poder se conectar melhor, para a gente poder ter mais eficiência possível naquilo que a gente trabalha durante os meses. Então, acho bem importante deixar registrado a nossa correção. Muitas vezes a gente sempre faz as correções em sala de aula, mas por vezes tem aluno, aluna que não pode comparecer naquele dia e termina perdendo esse importante mecanismo de comunicação. Então, eu vou aqui trazer a nossa avaliação e rapidamente a gente vai começar a fazer essa análise. Só lembrando, pessoal, que durante essas últimas semanas, nós trabalhamos a culpabilidade, o concurso de pessoas, o concurso de crimes e nós iniciamos o estudo sobre as penas, a teoria da pena, né? E aí é importante que você visite o AVA. Muitas vezes você não consegue fazer as anotações em sala de aula, mas tudo que nós falamos em sala de aula e muito mais encontra-se registrado lá no AVA. No AVA, nós temos todas as nossas aulas previamente colocadas, inclusive até o que a gente vai ver no final do semestre, tá certo? Então, assim, pessoal, primeira questão. Quais os elementos da culpabilidade no conceito analítico de crime? Essa questão é uma questão clássica, que trata exatamente sobre aquele conceito analítico de crime que nós sempre trabalhamos lá desde o primeiro penal, desde o penal 1, né? Que o conceito analítico é aquele conceito que ele analisa os elementos que constituem o crime, né? Então, eu tenho aí o fato típico, a ilicitude, a culpabilidade e, para alguns, a punibilidade. Em termos teóricos, seriam essa a construção desse conceito, né? E a questão é uma questão muito simples. Essa questão, o objetivo dela é saber se você consegue se localizar conceitualmente dentro da teoria do crime, né? Então, olha só, quando você fala em fato típico, né? Você está falando lá de conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Quando se fala em ilicitude ou antijuridicidade, a gente está analisando exatamente as excludentes da ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de um direito. Quando nós estudamos a questão da culpabilidade, que é um pressuposto de aplicação da pena, né? O sujeito comete um fato típico e ilícito, ele é merecedor de uma pena, ele deve ser sancionado com a pena criminal, com uma das espécies de pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou de multa. Então, entendendo esses elementos que compõem a culpabilidade, que a gente vai poder responder a essa pergunta, né? Então, objetivamente, quais são os elementos, né? Vou colocar aqui os elementos da culpabilidade no conceito analítico de crime, né? Então, como resposta, a gente poderia colocar aqui que o conceito analítico de crime ele é composto da imputabilidade penal, imputabilidade penal. Essa imputabilidade penal vai estar lá no artigo 26 do Código Penal. Ele é composto sobre a potencial consciência
da ilicitude, também chamado de erro de proibição, que vai estar lá no artigo 21 do Código Penal, e a exigibilidade de conduta diversa, que vai estar lá no artigo 22 do Código Penal, que trata sobre coação moral irresistível, né? Ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Então, basicamente, com essa resposta, a gente conseguiria aqui responder a primeira questão. A segunda questão, uma questão bem trabalhada, é uma questão que costuma cair muito em prova, em OAB, em concurso público. É uma questão que foi adaptada aqui de um concurso para policial penal do Piauí. Então, olha só. Quanto ao concurso de pessoas, de acordo com o Código Penal brasileiro e suas disposições, analise a questão e marque a alternativa correta. Está pedindo aqui a alternativa correta. Então, vamos lá. Arthur combina com José de furtar uma residência. Então, são duas pessoas que têm aqui um liame subjetivo, né? Eles têm aqui um acordo para cometer um delito, que é o delito de furto. José ficaria no carro esperando enquanto Arthur arrombaria a casa. Porém, Arthur, ao ingressar na casa, encontra uma mulher e a estupra, fugindo depois com seus pertences. José responderá pelo crime de... Veja que essa questão, nós trabalhamos muito ela em sala de aula. E ela nada mais é do que a aplicação do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que é aquele chamado desvio subjetivo de conduta ou cooperação dolosamente distinta, em que, quando eu tenho uma situação, você vê que aqui o José, ele não pode ser enquadrado como um coautor, né? Ele é uma pessoa que ele ajustou, contribuiu, né? E ficou lá do lado de fora. Quem efetivamente entrou na casa para que fosse realizar a subtração patrimonial foi o Arthur. Só que o Arthur, ao entrar na casa, ele, por si só, resolve alterar o dolo dele, a intenção dele. E ele vai lá e estupra a mulher e foge com os pertences dela, né? Lembrando que lá no artigo 29, parágrafo 2º, ele fala, né, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, seria aplicada a pena deste, e essa pena será aumentada até metade se na hipótese tiver sido previsível o resultado mais grave. Então, essa primeira parte do parágrafo 2º do artigo 29, ele vai nos auxiliar a responder essa questão. É exatamente a essência da resposta é exatamente essa. Aquilo que o examinador quer, aquilo que a questão está pedindo, é se o candidato aqui no caso, ele conhece esse instituto do Código Penal, que é o artigo 29, parágrafo 2º. E em conhecendo, ele vai entender que aquela pessoa que quis participar de um crime menos grave deverá responder por aquele crime menos grave. Isso, inclusive, evita a questão da responsabilidade penal objetiva. Então, qual era o crime que o, o José, né, se propôs a fazer? O furto. Ele quis participar de um crime de furto. E esse furto seria qualificado, porque a gente sabe que lá no 155, no parágrafo 4º, inciso 4º, ele fala que quando um concurso envolvendo duas ou mais pessoas, esse furto ele se torna furto qualificado, né? Então, olha só, aqui a pergunta é: José responderá pelo crime de...
José vai responder pelo crime de estupro? Não, porque não era algo desejado por ele. Ele não pode responder por algo da qual ele não compactuou, né? Então já tiraria logo a letra A, a letra B. Furto simples. Por que que não seria furto simples? Porque, na verdade, o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, ele fala exatamente que quando há o concurso de pessoas, esse furto se torna algo mais grave, né? Ele se torna um chamado furto qualificado. Então, a resposta seria furto qualificado pelo concurso de pessoas, né? Aqui, depois, quando você estiver estudando, você tem que analisar o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que vai tratar do chamado desvio subjetivo de conduta ou cooperação dolosamente distinta, concomitante ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, que trata do furto qualificado pelo concurso de pessoas. Tranquilo, né? Aqui deixar bem em destaque para quando você estiver estudando, você poder analisar isso com mais calma, certo? Vamos aqui para a terceira questão. Sobre o tema autoria e participação, assinale a alternativa correta. Ótimo, então ele está querendo a alternativa correta. Segundo a teoria do domínio do fato, nós estudamos que existem vários conceitos de autor, conceito restritivo, né? O conceito funcional. E existem várias teorias, teoria objetiva, teoria subjetiva, teoria do domínio do fato. E a teoria do domínio do fato é uma teoria importante, né? Que ela busca exatamente criminalizar como tendo uma contribuição principal aquela pessoa que, mesmo não realizando o verbo núcleo do tipo, mas que ela teve uma contribuição importante. Se uma pessoa planeja, organiza, compra armas, né, aluga uma casa para fazer um sequestro, determina que esse sequestro aconteça, se essa pessoa tem um controle da ação típica dos demais, isso numa ambiência de várias pessoas, de coautores e partícipes, essa pessoa, mesmo que não tenha ali efetivamente apertado um gatilho, pego a pessoa, colocado dentro da casa para restringir a liberdade, pela teoria do domínio do fato, ela vai ser coautora, ela vai responder de forma principal, né? Então, sabendo disso, vamos aqui para as alternativas, né? Segundo a teoria do domínio do fato, é considerado autor apenas quem executa o verbo núcleo do tipo não, né? Exatamente o contrário, sendo que aquele que tem o controle da ação típica dos demais como autor intelectual é apenas um partícipe, não. A gente sabe que essa pessoa vai ser considerada um coautor e não apenas um partícipe. Então, isso aqui está errado, né? Na autoria mediata, o terceiro... Olha só, qual o conceito de autoria mediata? É considerado autor mediato aquele que utiliza a interposta pessoa que age sem dolo, sem culpa e sem culpabilidade para cometer um crime, né? Então, o que ele está falando aqui? Na autoria mediata, o terceiro utilizado como instrumento pelo autor mediato para a prática do crime pode ser um sujeito inimputável, ok, pode ser um doente mental, né? Uma pessoa menor de 18 anos, que também é considerado inimputável, ele vai responder pelo sistema do ECA, ou imputável, conforme a hipótese concreta. E a pessoa que é utilizada, ela pode não ter dolo ou culpa. Ela pode ter sido enganada, pode ter sido utilizada como um instrumento. Lembra daquele exemplo clássico do médico que entrega a enfermeira
um medicamento, que é um veneno, na verdade, para que ela aplique lá no paciente, sendo que a enfermeira não sabe que aquilo se trata de um veneno, né? Então, a letra B é a alternativa que contempla a resposta, né? Mas vamos aqui. No crime de peculato, a qualidade de funcionário público do autor não se comunica ao partícipe que não é funcionário público, ainda que aquela qualidade seja de pleno conhecimento deste último. A gente sabe que isso aqui está errado, porque as elementares se comunicam entre coautores e partícipes desde que ingresse na esfera de cognição do coautor e do partícipe. Ou seja, se o partícipe sabia, ou se o coautor sabia, né, que aquela outra pessoa era funcionário público, então aquilo vai ser comunicado e ele pode responder pelo artigo 312. Em resumo, pessoal, quem não é funcionário público pode mesmo assim ser processado e julgado pelo crime de peculato, que é um crime de funcionário público. As chamadas circunstâncias subjetivas ou de caráter pessoal não se comunicam entre coautores e partícipes, exceto se um souber dessa circunstância. E aí dá um exemplo aqui: se A primário sabe que B é reincidente em crime de furto e aceita cometer um furto com B, caso sejam condenados e julgados, A terá sua pena aumentada, considerando que a reincidência de B é uma circunstância que aumenta a pena. De fato, a reincidência é uma circunstância agravante, né? Mas, pela regra da comunicabilidade entre circunstâncias elementares, as circunstâncias subjetivas, elas não se comunicam, né? Aqui, esse exceto, ele torna a alternativa errada, né? E aqui, o que torna na letra C errado é a questão do conhecimento. Quarta questão, também uma questão trabalhada em sala, né? A, B e C planejam um assalto a banco da seguinte forma: A, transporta os assaltantes até o local do crime. B e C entram no banco. O primeiro rende os guardas, os caixas e os clientes, enquanto o segundo rende o gerente, obrigando a entregar o dinheiro que lá se encontra. Ao saírem rapidamente do local, entram no carro e são conduzidos por até lugar que julgam seguro. Durante a execução do crime, ocorre sério imprevisto. B, nervoso, ao render um dos guardas, acaba por matá-lo. Vê que a gente tem uma circunstância de crime patrimonial, é um assalto, é um roubo ao banco, né? E no contexto da subtração patrimonial, houve morte. Contudo, os assaltantes conseguem realizar seu intento, obtendo os bens desejados, ou seja, houve a consumação. E aí, com base na teoria monista adotada pelo artigo 29 do Código Penal, vigente que dispõe sobre o concurso de pessoas, todos serão punidos pelo crime de. Olha só, turma, essa questão, como a gente explicou bastante, né? Você tem as teorias unitária, monista, a teoria dualista e a teoria pluralista. E o Código Penal ele adota como regra o monismo, né? Ou a teoria unitária. Todo mundo que participa de um crime, ele vai responder, essas pessoas irão responder pelo mesmo crime. Se A, B e C contribuem para matar alguém, irão responder por matar alguém, 121. Se A, B e C contribuem para um roubo, irão responder por roubo, né? 157. E aqui é interessante porque, olha só, é um dado importante, né? É uma informação importante para a gente entender como se dá essa questão da, da, da criminalização, da responsabilidade penal pela criminalização. Em alguns casos, o Código Penal ele resolveu criar tipos penais distintos
para quem se envolve na mesma conjuntura ali, no mesmo crime. É o caso da corrupção ativa e corrupção passiva, né? Quem recebe, quem oferece alguma pecúnia, algum benefício para realizar um ato que deveria ser um ato seu de ofício. O clássico exemplo do aborto, né? A mulher que consente, o médico que faz ali o aborto fora dos casos legais, eles respondem por tipos penais distintos. Aqui, há uma combinação para se cometer um crime que é baseado na violência ou grave ameaça. Ora, então, todos aqueles que assumiram essa posição, vamos cometer um crime com violência e deu o que der, né? E no caso aqui, aconteceu a morte por conta da violência que foi empregada lá no roubo. Então, nesse caso, é muito óbvio que todos responderão pelo mesmo crime, que é o latrocínio. O latrocínio é uma forma qualificada do roubo, né? Então, aqui não tem o que discutir, certo? Todos responderão pelo crime de latrocínio, que é o roubo com a morte em decorrência da violência que foi empregada no roubo. Você vê que tem uma letra D aqui, né? Que fala que B responder por homicídio, tendo em vista que foi B que efetuou o disparo, enquanto A e C somente por roubo, né? Dando a entender que poderia haver uma divisão. E o nosso código ele não aceita isso. Quando ocorre qualquer tipo de divisão, a técnica legislativa penal foi o quê? Foi de criar tipos penais distintos. Portanto, essa situação aqui, ela não encontra correspondência no nosso código. Quinta questão, uma questão de OAB. Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi, logo após realizado o parto. Ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade, no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Veja só, essa senhora, ela estava sob a influência do estado puerperal. Isso vai caracterizar um outro tipo penal que não o tipo penal do homicídio. Caracteriza aqui um infanticídio. Só que o que pode trazer o desconforto aqui, a dúvida, é porque o crime de infanticídio é matar o filho em estado puerperal. Essa questão também foi bem trabalhada, né? Quando a gente estudou o erro na execução, o aberratio ictus, o erro sobre a pessoa. É uma situação que está bem configurada, tem no AVA também. E nós trabalhamos essa questão tanto em sala de aula, como também nas atividades complementares. Então, qual é o raciocínio que a gente tem que fazer aqui? Né? Vamos ver o desdobramento dos fatos aqui. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Como é criança, né? O crime de homicídio há uma qualificadora pelo fato de ser menor de 14 anos. Diante dos fatos acima narrados, o advogado de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento tribunal do júri, deverá requerer. Olha que interessante, pessoal, essa questão aqui. O Ministério Público ele perdeu o prazo para fazer a denúncia. Quando isso acontece, os familiares da vítima eles podem ingressar com uma ação penal privada subsidiária da pública, né? E é o caso aqui. E aí, a pergunta é, você como advogado de Regina,
em alegações finais na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deverá requerer o quê? Né? Obviamente que você vai estar fazendo aqui a defesa, né? Regina foi quem matou aqui o filho lá do casal, né? Então, entendido bem os fatos, Regina, que estava em estado puerperal, que, portanto, deveria responder por um determinado crime, que é o crime de infanticídio, foi logo após o parto, né? Todos os requisitos do artigo 123 do Código Penal estariam caracterizados ou estão caracterizados aqui, só que não era filho dela, né? Daí é que está a importância da gente entender aqueles institutos. Na letra A, ele coloca aí a questão do afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples com causa de aumento. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida agravante pelo fato de quem se pretende atingir ser descendente da agente. Turma, olha só. Crime de homicídio não, porque aqui aconteceu a dúvida que poderia ficar aqui seria o quê? Aconteceu erro na execução ou aconteceu erro sobre a pessoa? Lembra que nós estudamos isso? Lembra que nós vimos isso? Ó? Erro na execução, vou até destacar aqui, ó, aberratio ictus e erro sobre a pessoa. Lembra que quando a gente estudou isso, eu falei para você que erro na execução e erros sobre a pessoa são dois institutos muito próximos. Eles são conceitualmente diferentes, são duas coisas diferentes, mas as consequências jurídicas, elas são as mesmas. O que acontece? O que é o erro na execução? Erro na execução é quando há um equívoco na hora de se executar o crime. Eu fiz a cogitação, os atos preparatórios, iniciei a execução. No momento que eu fui executar o crime, alguém esbarrou na minha mão, a vítima se abaixou, qualquer coisa que tenha dado errado e que eu não consigo chegar àquele resultado almejado. Pelo contrário, eu terminei atingindo uma outra pessoa, por exemplo. Isso é erro na execução. No erro sobre a pessoa, eu tenho uma falsa percepção da realidade. Eu acho alguém parecido e vou lá achando que é uma pessoa, né? Eu mato uma pessoa achando que é uma outra pessoa, né? O equívoco no erro sobre a pessoa está na minha cabeça, porque eu faço uma interpretação equivocada da realidade. Quantas vezes, no caso concreto, já tivemos crimes em que um famoso lá no Rio de Janeiro, né, com os traficantes, mataram um grupo de médicos achando que eram traficantes, né? As fotos depois a gente viu pela imprensa que eram muito parecidas mesmo, as vítimas, a vítima tinha uma vítima que era idêntica lá a um deles. Então, é, o crime aconteceu por quê? Porque os executores imaginavam que se tratavam de outra pessoa. E é bastante comum acontecer isso, de inocentes que não tem nada a ver, termina sendo morto, né? Termina perdendo a vida porque foi confundido com alguém. Isso é erro sobre a pessoa. Erro na execução, acho que eu dei até um exemplo do capês, do anão, o sujeito queria matar o filho da amante, atira, o menino se abaixa, termina matando o anão, né? O erro na execução. Então, aqui, nessa questão, são vários recém-nascidos, né? Que não dá para saber exatamente quem é. Então, a questão, ela nos leva a crer que se trata não de erro na execução ou aberratio ictus, né? Ela está mais para erro sobre a pessoa. E quando tem o erro sobre a pessoa, que está lá no parágrafo 3º do artigo 20, né? Vou até colocar isso aqui, ó, para você estudar. Artigo 20, parágrafo 3º.
do Código Penal. Eu vou deixar isso aqui para você estudar. Erro sobre a pessoa. Então, vendo o conceito, agora a gente vê as consequências. As consequências, eu vou ler aqui o parágrafo terceiro, eles são idênticos do erro na execução. Quais são as consequências do erro da execução? Unidade simples, né? O sujeito vai responder como se tivesse atingido a vítima virtual, né? Essa é a consequência. Olha só. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Bom, então, essa questão está mais para o erro sobre a pessoa, né? Então, eu já tiraria aqui o erro da execução e eu já elimino aqui também a questão do homicídio, porque, na verdade, se tratou de um infanticídio, né? Mesmo havendo erro sobre a pessoa, eu vou considerá-lo. Como assim erro sobre a pessoa? Porque não era o filho dela, era o filho de outro casal, né? Agora, tem um outro ponto que falta ainda a gente superar. Você vê que tem a letra D, que também fala em erros sobre a pessoa. Eu tenho também aqui a letra D, que fala erros sobre a pessoa. Aí a questão é saber se vai ser reconhecido ou se não vai ser reconhecida a agravante que trata de aumentar a pena por conta de ser descendente do agente. Pessoal, olha só para você ter uma ideia disso, você parar para pensar direitinho. Essa agravante, ela vai ser utilizada lá no homicídio, ela é uma causa de aumento de pena, certo? Ela vai ser uma causa de aumento de pena da parte especial, porque no crime de homicídio existe uma causa de aumento específica para o crime de homicídio, né? Aquele Nardoni, um caso famoso, além de ser qualificado, além de ter sido homicídio qualificado, ele ainda teve um aumento de pena por ser pessoa menor de 14 anos. Tem a lei Henri Borel, né, que também deu uma aumentada na pena nisso. Agora, olha só, tem também, preciso falar sobre isso, quando se comete um crime de forma genérica contra ali um descendente, né, ou contra criança, também há um aumento de pena em decorrência lá das agravantes genéricas. Mas nesse caso específico, o que acontece? O infanticídio já é da essência dele, obviamente, que é matar um neonato, um infante, uma pessoa que acabou de nascer. Então, como é que eu posso, se ser menor de 14, se ser criança, já é algo inerente ao crime de infanticídio, se eu fosse colocar mais essa agravante, seria bis idem, né? Porque eu não posso ali responsabilizar. Veja que você tem que ter um raciocínio aqui de defesa, você está sendo advogado para a Regina, para defender, né? Então, assim, como é que eu estou desclassificando para infanticídio, que é um erro sobre a pessoa, tal mesmo não tendo sido filho dela, mas houve uma falsa percepção da realidade, então vou considerar as características ali, beleza, Paulo. Então, essas características já são inerentes ao crime de infanticídio. Então, a resposta que contempla aqui, ó, é a desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida agravante pelo fato pelo fato de quem se pretende atingir ser descendente da agente.
Porque isso aqui já é inerente, né? Isso aqui, ó, já é inerente, pois ser filho, né, já é elementar do tipo do artigo, estou falando tecnicamente, 123 do CP. E agravar seria bis in idem, né? Questão bem interessante. Então, a correta seria aqui, letra B. Sexta questão. Analise essas duas hipóteses isoladas. Isso aqui é importante, que foi trabalhado em sala de aula também, né? Aqui a ideia é exatamente você verificar o que é agravante, o que é atenuante, o que é causa de aumento, o que é causa de diminuição. Então, é o tipo de questão que serve para você entender se aquilo é causa de aumento de pena, uma qualificadora, é uma atenuante, é uma causa de diminuição de pena, né? Porque são coisas que são diferentes. E lembrando que elas são importantes, a gente saber identificar, porque a gente vai fazer dosimetrias de pena. E na dosimetria de pena, cada um tem um local de análise. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? Isso foi bem batido nas nossas aulas. Então, aqui, ele pergunta, relativamente ao crime de homicídio, escolha a opção que indique, respectivamente, o que, em tese, cada uma dessas situações poderia significar no eventual júri. Então, olha só, o agente matou o indivíduo por asfixia, isso aqui é uma qualificadora, né? Então, de cara, eu já tiro atenuante, não tem sentido nenhum. Causa especial de aumento de pena também eu tiro. Porque a asfixia, ela vai estar lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, né, do Código Penal. 2. O agente que é traficante de drogas e tem 19 anos matou um rival no comércio de drogas no bairro. Então, olha só, a gente sabe que lá no rol das circunstâncias atenuantes, se o sujeito, o agente, tem entre 18 e 21 anos, eu tenho uma chamada menoridade penal relativa, que é uma circunstância atenuante. Então, aqui eu tenho como resposta a letra C. E aí, quando você estiver estudando, você vai analisar o artigo 121, parágrafo. Opa, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal e o artigo 65, que trata das circunstâncias atenuantes, logo no inciso 1 do Código Penal, você vai ter a questão da menoridade penal relativa. Lembrando, pessoal, que esse inciso 1, ele teve uma recente alteração, que foi na Lei 15.160, agora, de 2025, dizendo que essa atenuante, ela não vai incidir quando for crime contra mulher, se a vítima for mulher, certo? Depois você dá uma olhada nisso, eu vou deixar aqui registrado, te mandar depois esse gabarito, tá certo? E eu chamo a atenção para a recente alteração, que
costuma ser muito cobrado. Beleza? Causa especial de aumento de pena, não é aqui, é aqui. Sobre as assertivas, abaixo a alternativa que indica a quantidade de itens certos. Vamos trabalhar aqui os itens certos. Só tudo isso aqui foi trabalhado em sala, né? A gente comentou muito, conversou bastante a respeito disso. E só te lembrando que muitas vezes em sala de aula a gente não consegue exaurir tudo. Essa aqui é uma parte extremamente extensa, mas se você consultar o AVA, e aí com 20 minutos, 30 minutos de leitura, você consegue absorver e consegue ver toda essa parte mais teórica e que fundamenta a teoria da pena. Mas essa parte é algo que eu procurei trabalhar muito com vocês, essa ideia de direito penal mínimo, abolicionismo penal, direito penal máximo, direito penal do inimigo, garantismo penal, são coisas bem teóricas, mas que elas são muito aplicadas na prática, e eu até fiz um contraponto com o julgamento agora do STF que teve aí contra o chamado 8 de janeiro, né? Então, a gente fez aqui um contraponto, comentando aqui alguns votos dos ministros, enfim, dei uma lida nisso. Mas vamos lá. Sobre as assertivas, direito penal máximo é amplamente usado no Brasil atualmente para aumentar penas, como crime de feminicídio, que chega a 40 anos de reclusão, ok. Restringir institutos despenalizadores e de reinserção social, como liberdade provisória e progressão de regime, isso aqui a gente trabalhou na sala, né, na sala de aula, então isso aqui, ok, temos como verdadeiro. O direito penal, o direito canônico, perdão, utilizava-se de processo do tipo não é acusatório, era do tipo inquisitorial, né? Não é acusatório, e sim inquisitorial. Isso aqui tem no AVA, tendo a figura do inquisidor como órgão acusador e julgador ao mesmo tempo. Isso aqui está falso. O garantismo penal se reveste como corrente de modelo normativo do Estado típico do Estado Democrático de Direito, impondo limites constitucionais ao direito penal subjetivo, isso aqui é verdadeiro. Direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado. O direito penal do inimigo é amplamente utilizado no Brasil atualmente para aumentar penas. Isso aqui, o direito penal do inimigo, não, porque o direito penal do inimigo é uma vertente mais radicalizada, né? Ele fala que não há qualquer direito, não há sequer o respeito ao devido processo legal. Então, essa assertiva aqui, ela é falsa, portanto, a letra B contempla a resposta, né? Porque eu vou ter aqui duas corretas. O artigo 75, ele fala do concurso material moderado. Concurso material moderado. Já vou logo dando a resposta. Concurso material moderado. Onde, apesar da soma das penas, pode ser superior a 70 quando ela irá cumprir mais do que 4 décadas preso, não é concurso material benéfico. Concurso material benéfico é um outro instituto, é quando a soma é mais benéfica do que a exasperação. É aplicado ao condenado mesmo que continue cometendo crimes dentro da penitência. Pessoal, essa resposta aqui, ela está incompleta, né? Incompleta. Eu comentei em sala que se a gente entender de forma restrita, haveria uma situação de impunidade. Porque se eu só considerar 40, 40, 40, quem está cumprindo, quem comete crime dentro da penitenciária, no decorrer da execução da pena, vai ficar, de certa forma, impune. Já imaginou alguém no último dia, 39 anos, 11 meses, né? E 29 dias, faltava um dia para completar 40. Ele
cometer um crime, matar alguém, e aí, pelo fato de não poder ficar 40, né? Então haveria uma impunidade aqui. Então essa letra C é aplicada ao condenado mesmo que continue cometendo crimes dentro, certo, mas dentro de uma lógica de unificação de penas. Eu sempre vou a pena cumprida é a pena extinta, então eu vou desconsiderar aquele período de pena cumprida para que eu possa fazer essa unificação, né? Então, essa letra C, ela é incompleta, né? Eu posso dizer aqui que é aplicado, porém, não contabilizo o tempo de pena já cumprido anteriormente, né? Senão, haveria aí uma situação de impunidade, ok? É apenas o limite imposto por lei à primeira progressão, ela não é só um limite imposto à primeira progressão, ela serve também, como responde aqui a letra A, como um parâmetro a ser observado. Beleza. Essa aqui é a correta. Só para não ter dúvida. Juarez com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos e a autoria restarem provados, o inquérito encaminhado ao MP, com relatório final de indiciamento de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte, em razão de excesso de serviço, não apresentando denúncia no prazo legal. Depois de vários meses, com omissão do promotor, o filho do casal procura um advogado para adoção de medidas cabíveis. No momento da apresentação do queixa em ação penal privada subsidiária da pública, o advogado filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de dois crimes de homicídio em... Pessoal, interessante aqui, é uma outra questão de OAB que a gente pegou, e ela trabalha exatamente os conceitos de concurso de crimes, concurso material, concurso formal. Ele quer saber exatamente isso. Veja só, concurso material não é porque eu tenho uma unidade de conduta. Eu tenho conduta única. Então, não pode ser crime continuado e nem concurso material. Agora, veja só, em sendo concurso formal, ele seria próprio ou impróprio? Seria perfeito ou imperfeito? Veja que ele tem autonomia de desígnios, né? Apesar da conduta única, ele tem autonomia de desígnios para cada um dos resultados. Então, ele aproveitou a situação em que aquelas pessoas estavam juntas, a questão até ressalta isso, né? E ele joga o artefato, sendo que a explosão é a morte da causa, é a causa eficiente da morte. Então, olha só, quando eu tenho concurso formal e a questão fica mais inteligente, porque ele coloca exatamente para você saber. Muito bem, você identificou que é concurso formal próprio ou impróprio, mas aí você vai fazer o quê? Exasperar ou vai somar? Porque a gente sabe que no concurso formal próprio ou perfeito, a gente exaspera, e no concurso formal impróprio ou imperfeito, quando tem autonomia de desígnios, a pena vai ser somada. E é exatamente o que acontece aqui. Se trata, como tem autonomia de desígnios, concurso formal próprio ou concurso formal impróprio ou imperfeito, onde as penas serão somadas. Pessoal, questão bem tranquila, fácil, né? Questão minha decoreba, as espécies de pena tecnicamente existentes são as penas privativas de liberdade, restritiva de direitos e a multa penal. Então, aqui é basicamente Código Penal. Diferencie concurso material e concurso formal. Uma questão bônus, né? De uma maneira muito, você estava com seu código, artigo 69, 70,
mas de uma maneira muito simples, a gente poderia botar aqui no concurso material é igual pluralidade de condutas e pluralidade de resultados típicos, né, ou de crimes, não é isso? E no concurso formal é igual a unidade de conduta e pluralidade de resultados típicos. Com desígnios autônomos é igual concurso formal impróprio e sem desígnios autônomos é igual concurso formal próprio ou perfeito. Certo? Pessoal, então essa foi a nossa avaliação. Eu espero que você dê uma estudada. Eu vou te mandar esse material, vai ficar gravado. Quando você puder, com calma, assiste essa explicação, esse vídeo, né? E isso vai servir muito para você. São questões que são muito utilizadas. Você sabe que a gente procura aproveitar ao máximo o nosso tempo, né? Sendo bem objetivo, para que a gente aproveite melhor os nossos encontros, tá certo? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.